Boa noite. Um par de meias de seda. A pequena senhora Somers, um dia, encontrou-se subitamente de posse de $15. Aquilo lhe pareceu uma grande quantia em dinheiro, e o jeito como ele enchia e avolumava seu velho e surrado porte-monnaie dava-lhe uma sensação de importância que ela não sentia havia anos. A questão do investimento era algo que a preocupava muito. Por 1 ou 2 dias, caminhou entre as pessoas num aparente estado de sonho. Porém, verdadeiramente absorta em especulações e cálculos. Não queria agir de forma precipitada, fazer algo de que pudesse se arrepender depois. No entanto, foi na calada da noite, quando ainda permanecia acordada, revolvendo planos em sua cabeça, que pareceu enxergar de forma clara o caminho em direção a um uso apropriado e judicioso do dinheiro. $1 ou 2 deveriam ser acrescidos ao valor em geral pago aos sapatos de Jane, o que lhe asseguraria uma duração bem mais longa do que de costume. Ela compraria alguns metros de percal para fazer novas camisas para os meninos e Jane e Meg. Havia planejado fazer as antigas durarem por meio de hábeis remendos. Meg deveria ter mais um vestido. Tinha visto alguns cortes de fazenda bonitos, legítimas pichinchas nas vitrines das lojas. E ainda sobraria o bastante para meias novas, 2 pares para cada um. E quanto remendo isso pouparia por um tempo. Ela compraria bonés para os meninos e chapeuzinhos de marinheiro para as meninas. A visão de toda a sua ninhada, aparecendo diferente, delicada e nova pela primeira vez em suas vidas, deixou-a entusiasmada, agitada e insone com a expectativa. Os vizinhos às vezes falavam de certos dias melhores, que a pequena senhora Somers tinha conhecido antes de ela sequer ter pensado em ser a senhora Somers. Ela mesmo não se permitia tal retrospectiva mórbida. Não tinha tempo, nem 1 segundo de tempo para se dedicar ao passado. As necessidades do presente absorviam cada uma de suas faculdades mentais. A visão do futuro como um monstro sombrio e esquelético, por vezes a assustava, mas com sorte, esse amanhã nunca chegaria. A senhora Somers sabia como ninguém o valor da pechincha. Ela era capaz de ficar em pé por horas a fio, avançando passo a passo a caminho do objeto desejado que estavam vendendo abaixo do preço. Ela sabia como abrir caminho a cotoveladas, se fosse preciso. Tinha aprendido a se agarrar a um item da mercadoria e segurá-lo e grudar-se nele com persistência e determinação até que chegasse a sua vez de ser atendida de novo, não importando o quanto demorasse. No entanto, naquele dia, ela estava um pouco zonza e cansada. Tinha engolido um almoço leve. Aliás, não. Quando ela se deu conta, entre alimentar as crianças e arrumar a casa e preparar-se para a ida às compras, ela, na verdade, havia se esquecido totalmente de almoçar. Sentou-se num banquinho giratório, na frente de um balcão que estava relativamente abandonado, tentando reunir força e coragem para enfrentar a multidão ansiosa que estava cercando os balcões, onde se vendiam panos para peitilhos de camisas e tecidos de linho estampados. Uma sensação de moleza e de desmaio havia tomado conta dela e a fez apoiar a mão de qualquer jeito sobre o balcão. Ela estava sem luvas. Aos poucos, foi percebendo que sua mão havia encontrado algo muito reconfortante, muito agradável. Olhou e viu que sua mão descansava sobre uma pilha de meias de seda. Um cartaz ali perto anunciava que estavam em promoção, de $2,50 por $1,98. Uma garota, em pé atrás do balcão, perguntou-lhe se queria examinar sua linha de meias de seda. A senhora Somers sorriu,
como se tivesse sido convidada a avaliar uma tiara de diamantes com o objetivo de adquiri-la. Mas ela continuava sentindo a maciez daquelas coisinhas brilhosas, de luxo. Naquele instante, as agarrava com as duas mãos, erguendo-as para vê-las brilhar e senti-las deslizar como serpentes entre os dedos. Duas manchas fugazes surgiram de repente nas pálidas maçãs de seu rosto. Ela olhou para a garota. Acha que a gente encontra um par tamanho 8,5 nessa pilha? Havia uma variedade de meias em tamanho 8,5. Na verdade, havia mais meias desse tamanho do que de qualquer outro tamanho. Aqui havia um par azul claro, lá alguns cor de lavanda, outros todos em preto e vários tons em bege e cinza. A senhora Somers escolheu um par preto e olhou-o de forma demorada, bem de perto. Fingiu examinar a textura, garantida como excelente pela vendedora. $1,98, pensou em voz alta. Bem, vou levar. Deu uma nota de $5 à garota e esperou pelo troco e pelo pacote. E que pacotinho pequeno era aquele! Parecia perdido no fundo de sua sacola gasta de tão velha. Em seguida, a senhora Somers não foi em direção ao balcão de pechinchas. Pegou o elevador, que a levou para um andar superior, onde ficava o banheiro feminino. Ali, num canto isolado, ela trocou as meias de algodão pelas novas de seda que havia acabado de comprar. Não estava sofrendo de nenhuma doença mental aguda, nem estava debatendo consigo mesma, nem tentando explicar de forma admissível para si mesma o motivo dos seus atos. Simplesmente não estava mais pensando. Naquele momento parecia descansar daquela função laboriosa e fatigante, deixando-se levar por algum impulso mecânico que dirigia suas ações e libertava-a de responsabilidades. Que coisa boa era o toque de seda pura em sua pele. Ela sentia vontade de se recostar na cadeira estofada e desfrutar por um momento do seu luxo. E foi o que fez por alguns instantes. Em seguida, recolocou os sapatos, enrolou as meias de algodão e jogou-as na sacola. Feito isso, seguiu direto para o departamento de calçados e arranjou um lugar onde se sentar e experimentar um sapato. Ela era meticulosa. O vendedor não conseguia entendê-la. Ele não conseguia combinar os sapatos dela com as meias. E ela não era de se contentar facilmente. Ergueu um pouco as saias e virou os pés numa direção, a cabeça noutra, a fim de dar uma olhada nas suas botas lustrosas de bico fino. Seu pé e o tornozelo estavam muito bonitos. Ela mal podia acreditar que eram dela e que faziam parte dela. Procurava um calçado de estilo que servisse como luva, disse ao jovem atendente. Não se importava com $1 ou $2 a mais no preço, desde que encontrasse o que desejava. Havia muito tempo que a senhora Somers não vestia luvas do seu tamanho. Nas raras ocasiões em que havia comprado um par de luvas, estava sempre em liquidação, tão barato a ponto de ter sido absurdo e insensato esperar que tivesse sobrado algum par do seu tamanho. Agora, ela descansava o cotovelo no estofado do balcão, onde vendiam luvas. E uma criatura jovem, bonita e agradável, delicada e muito hábil, puxava o punho longo de uma luva de pelica, para vesti-la na mão da senhora Somers. Alisou a luva sobre o pulso e a abotoou, bem certinha. E ambas perderam-se por 1 ou 2 segundos numa contemplação admirada da mão pequenina e simétrica vestida em luva. Mas havia outros lugares onde se podia gastar. Havia livros e revistas empilhados na vitrine de uma banca na calçada, a poucos passos dali. A senhora Somers comprou 2 revistas caras, como as que ela costumava ler no tempo em que fazia outras coisas prazerosas.
Ela as levou sem embrulhar mesmo. Erguia as saias até onde podia para atravessar as ruas. As meias de seda, as botas e as luvas bem ajustadas haviam feito maravilhas por sua postura. Haviam dado a ela um sentimento de confiança, uma sensação de pertencer à multidão bem vestida. Estava faminta. Em outros tempos, teria sufocado a vontade de comer até chegar em casa, onde teria preparado uma xícara de chá e beliscado qualquer coisa à vista. No entanto, o impulso que a estava guiando agora não deixaria que ela se distraísse com tal pensamento. Havia um restaurante na esquina. Nunca havia entrado ali. Do lado de fora, algumas vezes, ela vislumbrara toalhas de linho alvíssimas, impecáveis, cristais reluzentes e garçons de passos leves, servindo pessoas que seguiam a moda. Quando entrou, sua aparência não causou nenhuma surpresa, nenhuma consternação como ela chegara a temer. Sentou-se sozinha a uma mesa e um garçom atento logo se aproximou para anotar o pedido. Não queria uma profusão de coisas. Era louca para comer algo bonito e saboroso. Meia dúzia de ostras, uma bela chuleta de porco com agrião e alguma sobremesa. Um crème frappé, por exemplo, uma taça do vinho do Reno e, para finalizar, um café preto. Xícara pequena. Enquanto esperava o pedido, retirou as luvas sem pressa e colocou-as de lado. Em seguida, pegou uma revista e deu uma olhada, separando as páginas com o lado sem fio da faca. Era tudo muito agradável. A toalha de linho era ainda mais branca e impecável do que aparentava ser pela janela, e os cristais mais reluzentes. Havia mulheres e homens muito discretos que nem perceberam a sua presença, almoçando em pequenas mesas como a dela. Um acorde musical, suave e agradável, podia ser ouvido, e uma brisa suave soprava pela janela. Ela experimentou uma garfada, leu uma ou duas palavras, bebericou do vinho cor de âmbar e movimentou os dedinhos dos pés nas meias de seda. O preço daquilo não fazia a menor diferença. Contou o dinheiro a ser entregue ao garçom e deixou uma moeda a mais em sua bandeja, diante do que ele lhe fez uma reverência, como se estivesse diante de uma princesa de sangue azul. Ainda havia dinheiro em sua bolsa, e a próxima tentação apresentou-se sob a forma de um pôster que anunciava uma matinê de teatro. Um pouco mais tarde, ela entrava no teatro. A peça já tinha começado e a casa parecia cheia. No entanto, ainda havia lugares vagos aqui e ali, e a um deles ela foi conduzida pelo lanterninha, em meio a mulheres vestidas de forma luxuosa, que tinham ido lá para matar o tempo e comer balas e mostrar seus trajes vistosos. Haviam muitos outros que estavam lá apenas para ver a peça e a atuação do elenco. Certamente não havia ali uma pessoa sequer que tivesse a mesma atitude da senhora Somers em relação ao que a rodeava. Ela juntou tudo, elenco, peça e público, em uma só impressão, e absorveu-a e desfrutou-a. Ela riu da comédia e chorou. Ela e a mulher vistosa sentada a seu lado choraram com a tragédia. E elas trocaram umas palavras sobre a peça. E a mulher vistosa enxugou os olhos e fungou num lencinho de renda muito fininho e perfumado. E passou a sua caixinha de balas para a pequena senhora Somers. A peça terminou, a música cessou, as pessoas saíram em fila. Era como o fim de um sonho. As pessoas se espalharam em todas as direções. A senhora Somers foi até a esquina e esperou pelo bonde elétrico. Um homem, de olhos atentos, que se sentou de frente para ela, parecia ter gostado de estudar seu rosto pequeno e pálido. O rosto dela instigava-o a decifrar o que via ali. Na verdade, ele não via nada, a não ser que fosse um mágico, para detectar um desejo pungente, uma imensa vontade
de que o bonde não parasse jamais em lugar nenhum, mas que seguisse, e que seguisse com ela para sempre.